Boa tarde a todos que nos assistem. Começamos mais uma atividade, mais uma sessão da EPIPG, que é a Escola de Preparação para Ingresso nos Programas de Pós-Graduação do IFCHS. Nessa sessão, estamos atendendo ao programa de pós-graduação em Sociologia, que está com o edital aberto, acompanha o edital do programa, e a gente vai falar hoje sobre mais uma bibliografia que vai cair, para comentar o texto do Marx e do Engels, o texto que é a ideologia alemã, a gente tem um convidado, que vai comentar, vai tratar esse texto, alguém com grande conhecimento nesse autor, com muita habilidade em tratar a teoria marxista de várias ordens, Então, o professor, doutor Antônio Pereira de Oliveira, meu colega no Departamento de Ciências Sociais da UFAM, doutor em Sociologia pela Unicamp, Então, primeiramente, Antônio, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter se disponibilizado a colaborar conosco na realização dessa atividade, hoje aqui realizada por mim, professor Bruno, também do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, e pelo acadêmico, pelo discente de Ciências Sociais, André Luiz, que vem protagonizando essa atividade aqui comigo. Tá? Então, inicialmente, muito obrigado novamente. Eu vou passar aqui rapidamente para o André falar, e depois, Luiz, a gente quer muito te escutar sobre a ideologia alemã. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é André Luiz, eu sou acadêmico de Ciências Sociais, estou no terceiro período, e estou aqui ajudando com o professor Bruno a tocar esse projeto, de discutir a bibliografia, e para a gente saber, como é que funcionam esses textos e qual direção nós temos que ir. Professor? Posso falar? Perfeito. Está contigo, professor. Todo mundo está me ouvindo direitinho, né? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite feito pelo Bruno e pelo André, por vocês, E acho que essa iniciativa que vocês estão tendo é muito legal, porque eu iria orientar a leitura de textos clássicos que fazem parte de uma bibliografia de um curso, mas também eu acho que essa iniciativa ela é interessante porque ela vai um pouco além dessa questão de você participar de uma seleção para um mestrado, um doutorado. Eu acho que ela pode acrescentar muito do ponto de vista daqueles que se interessam por determinadas leituras, a fazer essas leituras de uma maneira em que ele já tenha um caminho, uma orientação para seguir. Eu fiquei pensando, quando vocês me convidaram, como foi que eu me... Bom, eu sempre me interessei, eu não sou um especialista em Marx, na verdade, eu estudei Marx, me interessei muito pelas obras do Marx, já desde secundarista, estudante secundarista, mas e ao longo da universidade também. A gente sabe que a graduação, ela nem sempre nos coloca assim de maneira mais profunda com os textos, E eu acho que por isso que é importante fazer essa discussão. E também, sobretudo, quando a gente vai ler uma obra, a gente pressupõe sempre que a pessoa tem uma certa trajetória, E domina algumas noções daquilo que a gente pode chamar de uma cultura geral, E está geralmente em torno daquelas obras que são obras clássicas. E no caso desse manuscrito da ideologia alemã, eu acho também que ela pressupõe sempre essa retaguarda, Essa herança, digamos assim, que o leitor ou estudioso deve ter para fazer a leitura de uma obra dessa. Geralmente a gente eu vejo isso porque a gente está na sala de aula, a gente vê uma leitura às vezes muito alienada dos autores. A gente vê a leitura dos autores muitas vezes como uma leitura de você coloca o autor dentro como se fosse uma obra que ela
ela não tem uma evolução no pensamento do autor. Então, você pega o caso do Foucault, por exemplo. Se você pega o Foucault e vários textos do Foucault, você vai ver que ele vai mudando e vai inserindo outras coisas na própria trajetória intelectual dele, e nem sempre é a mesma coisa. Isso também acontece com o pensamento do Marx, né? Eu queria começar, eu elenquei 5 pontos aqui, eu fiquei até agora preocupado, porque você falou que era 20, 30 minutos, eu elenquei 5 pontos aqui para falar um pouco sobre a ideologia alemã. Esses 5 pontos é o caráter inacabado da obra, dos manuscritos, a importância da filosofia alemã na atmosfera do debate da Alemanha, né, do Marx, a importância de Hegel no debate filosófico, o debate de Marx e Engels com Hegel e seus críticos da sua época. E o quinto, os pressupostos materiais e as formas de consciência social. Eu fiz um recorte aqui porque essa obra aqui ela é muito, muito ampla, né? Ela se depara com vários interlocutores, né? Não só o Feuerbach, mas Hegel e os irmãos Bauer. E também os socialistas puros, que Marx chama de socialistas puros, né? Então eu fiz um recorte que eu acho que a minha ideia é a seguinte, é tentar mostrar como é que a ideologia alemã ela é uma obra escrita em 1845, 46, aquele período ali, e ela tem um objetivo, do ponto de vista dos autores, no caso do Marx e do Engels, que eles chamam de um acerto de contas com a filosofia alemã, mas também, ao mesmo tempo, uma recuperação da sua consciência filosófica. Ele fala que é uma autocompreensão da sua consciência filosófica. Tanto é verdade isso, que o livro, que hoje a gente conhece como livro, na verdade, as novas gerações elas estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos, né, que é ter edições desse livro que respondem mais ao seu original. Por exemplo, a última edição feita pela Boitempo, está aqui, essa é uma edição que eu recomendo a leitura, porque já começa um erro na leitura. Você pega um livrinho daquele que é um resumo, aí você fala, o aluno fala, eu li a ideologia alemã. Ela leu isso aqui, ó. Ela leu esse livrinho aqui, que é um resumo. E aqui tem um prefácio do Jacob Arenda. Né? E o prefácio do Jacob Arenda segue um pouco a linha que eu diria de uma edição oficial, foi publicada olha só, essa obra foi em 1845, 46, mas ela só foi publicada pelo Instituto Marx e Engels na Rússia em 1931 e sob a égide daquilo que nós conhecemos como stalinismo. Então ela não cumpriu propriamente um papel puramente acadêmico, ela tinha um papel também político e ideológico, na medida em que havia um grande embate no marxismo sobre o stalinismo e as outras correntes da oposição de esquerda do stalinismo ali na União Soviética. Em decorrência disso, essa primeira publicação ela sofre uma série de problemas, porque ela não corresponde, em muitos casos, ao que é a original dos autores. Né? Por exemplo, quem estava inicialmente estava no Instituto Marx e Engels era o Rezanov, e ele foi preso em 1931, e um outro editor passou a fazer a edição desse texto, e de acordo com, digamos assim, o regime oficial da União Soviética. Então ele sofreu, por exemplo, um livro que era inacabado do ponto de vista de manuscritos, porque esse livro ele ficou muito tempo ali, não foi publicado, tinha várias anotações no seu texto, e por exemplo, o primeiro capítulo, por exemplo, de Feuerbach, ele não tem não está acabado. Então tem muitas partes, lacunas, tem partes que o Marx escreveu ao lado, e que, quando eu falo escrever ao lado, ele escreveu textinhos ao lado, né, de uma parte que ele estava escrevendo. E ele acabou sendo que essa edição ela foi completada, ela foi enxertada com
digamos, para fazer alguma ligação, ou até sofreu, por exemplo, uma espécie de titulação dos capítulos, que não corresponde ao original. Depois, nos anos 60, os estudiosos começaram a rever isso, e me parece que já saiu uma segunda edição, que foi baseado, inclusive, esse material que eu apresentei aqui, que, de certa forma, esse material foi revisado e foi recuperado a sua originalidade. Então, eu faço essa primeira observação, porque o leitor, às vezes, ele está desprevenido, ele pega um texto e ele lê aquele texto como se fosse propriamente totalmente original, né? Como se fosse algo que não foi enxertado, não sofreu alguma alteração que não tenha sido dos autores. Qual é a implicação disso? A implicação é que você, às vezes, atribui à obra de Marx algo que ele não disse. Então, por exemplo, essa obra é vista como uma obra em que ela marca uma ruptura entre o Marx jovem e o Marx maduro, que haja um recorte feito por um setor, um grupo de marxistas que nós conhecemos como marxismo estruturalista, né, que vê o Marx maduro como uma obra científica do Marx e despreza as obras anteriores do Marx. É uma separação entre o Marx, que escreveu, por exemplo, os escritos econômicos filosóficos, e o Marx, que escreveu o Capital. Eu poderia citar o autor aqui, que é o Althusser, por exemplo, na França, foi muito seguido, e às vezes ele está na sala de aula, os nossos professores levam para a sala de aula, mas não como se fosse o Marx, uma interpretação do Marx que não mereceria uma certa discussão crítica. E aí eu gostaria de fazer essa ressalva, porque entre os marxistas não existe um consenso, há uma controvérsia sobre essas questões, né? Então, por exemplo, essa ideia, por exemplo, teleológica, que o Marx é teleológico, essa ideia de que o Marx tem uma visão de progresso contínuo, que aparece muito bem nessas edições primeiras, a ideia de que escravismo, feudalismo, capitalismo, como se fosse uma coisa absolutamente determinada. E às vezes se acusa o Marx de teleológico, de evolucionista, de forma muito inapropriada, eu diria. Então eu faço esse alerta inicial por isso, né, para que a gente possa recuperar a leitura dos textos. Elas devem ser feitas de maneira crítica, né, inicialmente, para saber, por exemplo, o momento que ela foi produzida e com que objetivo, né, que é o caso, por exemplo, dessas obras anteriores a essa segunda edição que eu estou falando, que foi publicada. E, nesse sentido, essa obra Boitempo, ela recupera um pouco o sentido mais original do texto. Então, eu mesmo como aluno, eu cheguei a me deparar com essa situação, né? Eu tenho aqui por exemplo, eu tenho outra edição aqui, da Ideologia Alemã, que é essa aqui, eu andei comparando, né? São 2 livros, mas ela incorre também nesse problema, né? Esse aqui tem mais cuidado, mas incorre nesse problema que eu falei. Bom, eu queria, então, começar aqui, fazer essa discussão. Esse é o primeiro ponto. Esse livrinho aqui do Engels, ele escreveu em 1886, e ele faz aqui um balanço desse período que foi escrito a ideologia alemã. E é interessante, eu estou apresentando esse livro para usar como uma espécie de âncora, para que eu possa falar de uma seguinte questão. O livro foi escrito em 1845. Nós tivemos a Primavera dos Povos em 1848. Nessa época que foi escrito, a Alemanha ainda não era unificada. A Alemanha só foi se unificar em 1871. Então, eu estou fazendo uma contextualização. Nós tivemos a Revolução Francesa em 1848 e tivemos o golpe de Napoleão, e instaurou a República Burguesa na França. E a Primavera dos Povos foi uma revolução que aconteceu em toda a Europa, praticamente. O que eu quero dizer é que, do período em que Marx escreveu essa obra, e ficou lá guardadinha, como diz, para os roedores, né, para os jogada em algum lugar, né?
e até a época que o Engels escreveu, passaram-se assim, uma profusão de mudanças na Europa, que o Engels dá conta disso nesse livrinho. E é interessante ele falar disso, porque ele vai mostrar que, naquele período em que ele escreveu esse livro, a concepção de Marx, a concepção materialista, já tinha se expandido para vários países do mundo, né? Então, lá, o que eles escreveram em 1846, a gente pode falar que inaugura uma concepção materialista da história, o Marx já tinha escrito o Manifesto Comunista em 48, já tinha escrito escritos econômicos, a introdução à crítica da economia política, já tinha escrito Capital, né? Uma parte do Capital, todinha. E, então, quer dizer, você tem o Marx já tinha uma trajetória, o Engels também, na sua concepção de sociedade, concepção de mundo, e também na crítica ao próprio capitalismo, que é justamente onde o Marx se debruça, né? Todo o estudo do Marx está voltado para estudar o capitalismo, né? Então, esse livro, eu acho que ele serve para isso, para a gente contextualizar. Então, quando o Engels e o Marx escrevem esse texto, a Alemanha não era unificada, o Marx estava produzindo sua obra e estava no meio de um debate muito importante, que era o debate com a filosofia alemã. E eu vou aqui já passar para um outro momento sobre isso, que é citar algumas obras que têm a ver com essa da ideologia alemã, para mostrar o seguinte: como é que a ideologia alemã ela é também um passo no processo de evolução do pensamento do Marx. Não que seja uma ruptura, uma evolução do pensamento do Marx, né? Digamos assim, ele vai reconstruindo a sua concepção de mundo e a sua concepção de sociedade. Por exemplo, tem um livrinho que a gente usa, às vezes, na sala de aula, que é a questão judaica, né? Sobre a questão judaica. Ali o Marx faz... É uma tentativa do Marx de fazer um debate já com as categorias do materialismo histórico, discutindo com Bruno Bauer, que é uma personagem que está no livro da ideologia alemã. Tem a ver com a questão da emancipação, que era uma demanda dos judeus na Alemanha. E ali o Marx faz um debate muito interessante, mostrando justamente já a ideia de que a emancipação judaica ela não tem a ver com a questão de um Estado laico, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha, que ele considera um Estado mais, digamos assim, mais desenvolvido do ponto de vista de uma república burguesa, ele já tinha feito, digamos, sua mudança, já tinha se tornado um Estado laico, mas a religião ela se refugia, como ele diz, na sociedade civil. Então, ele vai dizer, olha, a emancipação política ela foi um passo importante, mas a emancipação econômica e social ela só vai se dar com a transformação da sociedade. E isso tem a ver com quer dizer, não é o Estado, né, laico que vai garantir essa emancipação. E outro livro que é a Sagrada Família também, que foi escrito em 1843, 44 e foi publicado em 45, que é um debate também com o Bruno Bauer, também que está na ideologia alemã. Inclusive, na ideologia alemã, o Marx faz o primeiro escrito que tem lá, que são de 2 páginas, ele vai justamente fazer uma crítica ao Bruno Bauer. Né? E justamente estava vinculado ao debate com a Sagrada Família, onde o Marx ele vai criticar esses autores, o Stirner e o Bruno, no sentido de que eles estavam dizendo que estavam fazendo uma mudança, uma revolução na Alemanha, combatendo a visão filosófica de Hegel. Né? E o Marx vai justamente fazer uma crítica a eles, vai mostrar nesse livro que as limitações, né, dessa discussão. E outro livro, também que está na mesma atmosfera, é a crítica da filosofia do direito de Hegel. Então você vê que esse período, até chegar à ideologia alemã, em 1845, 46, de 1840 até 46, a gente vai dizer que existia uma atmosfera de debate
sobre a questão da filosofia alemã. Por que isso? Porque, veja bem, isso estou falando do século XIX. A Alemanha não tinha ainda se unificado. A Inglaterra tinha feito a Revolução Burguesa, a França tinha feito a Revolução Burguesa, vários países tinham feito sua revolução. A principal revolução, que é a Revolução Francesa, tinha acontecido e tinha sido uma revolução que envolveu a grande massa da população e praticamente aniquilou todo o regime feudal, né? E se expandiu para a Europa e para outras partes do mundo. E a Alemanha permanecia um país dividido em vários estados, não tinha se unificado, não tinha produzido sua revolução, e esse é o grande atraso do ponto de vista econômico, político da Alemanha em relação ao resto dos países europeus. Mas, ao mesmo tempo, os seus intelectuais, os seus filósofos se colocavam como uma elite que iria fazer uma grande mudança, uma grande mudança mundial, né? Então, é nisso que o Marx vai mostrando, que a mudança, desse debate que vai estar posto na ideologia alemã mais acabada, é justamente essa ideia de que as mudanças não ocorrem apenas a partir do debate filosófico, né? No mundo das ideias, do pensamento, mas ocorre com as transformações reais que acontecem na sociedade. No decorrer da minha exposição, eu vou tentar mostrar isso, como é que isso está presente no texto do Marx. Eu separei algumas citações que ao longo da minha exposição, eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Então, já queria começar aqui, depois disso, a falar um pouco da importância do Hegel, porque é muito importante, quem vai ler a ideologia alemã, entender o que o Marx entende por ideologia alemã, né? Com quem Marx está dialogando, já que é uma obra polêmica, uma obra em que eles estão fazendo um ajuste de contas ali com vários filósofos dentro do contexto alemão. E entre esses filósofos está o Hegel. Marx, diferente dos críticos, dos novos hegelianos que são críticos ao Hegel, que era da escola hegeliana, ele não vai menosprezar a obra do Hegel no seu conjunto. O que ele vai fazer é uma crítica aos fundamentos da filosofia hegeliana, mas ele vai incorporar, de uma perspectiva do materialismo, o que ele considera que foi uma revolução no pensamento filosófico. Diferente dos outros autores que pegam apenas um aspecto da obra do Hegel e dizem ter superado o Hegel. É o caso do Bruno Bauer, Max Stirner, é o caso, por exemplo, do próprio Feuerbach, que também tem uma contribuição distinta desses outros aí que eu estou citando, mas o Marx, ele vai se diferenciar justamente porque ele faz uma crítica ao conjunto do sistema hegeliano, mas uma crítica dos seus fundamentos idealísticos, né? A ideia do idealismo alemão. E, nesse sentido, é importante a gente ver por que não dá para separar o Marx do Hegel? Justamente por isso. Porque isso também é uma outra tentativa que tento fazer, separar o Marx do Hegel. Você vai ver alguns autores e algumas pessoas dizendo que tem que separar o Marx do Hegel porque o Marx tenha uma consistência científica. Não sei se vocês já ouviram isso em algum momento na sala de aula. Então você fica esperto, por exemplo, para isso, porque geralmente quem fala isso está vinculado a um tipo de marxismo que é o que eu considero o marxismo estruturalista, né? Então, quer dizer, a obra do Marx, ela não é uma coisa assim harmônica, né? Ela tem muitas polêmicas entre os próprios marxistas. Então, o que eu já queria dizer é que a contribuição do Hegel, então, ela está onde? Ela está naquilo que todo estudante de ensino superior das ciências sociais, ele pode já se deparar, que é a ideia daquela pergunta clássica que tem na filosofia sobre a questão do pensar e do ser, do espírito e da natureza, né? Ou seja, quem origina o quê? Então você vê que ao longo da trajetória da filosofia, você tem aí
os filósofos se dividem entre os materialistas e os idealistas. Então a gente pode dizer que o Hegel ele está naquele campo do idealismo, né? Só que ele não é um autor, ele é um autor que ele conseguiu ir além dos outros. E essa é a questão importante. Eu vou dizer por quê. Primeiro, a ideia de que a ideia se sobrepõe à matéria, ela está numa coisa bem esquemática que a gente pode falar aqui, que o Hegel não é nada esquemático, mas eu vou reduzir um esquemático aqui uma questão, que é a ideia de que a ideia, o pensamento, que é o pensamento absoluto, ele sempre existiu. E a ideia, que é produto do pensamento, ele cria a natureza. Então, nesse sentido, para o Hegel, tudo que é racional é efetivo, é necessário, porque ele se transforma naquilo que nós chamamos de real. Então, desse ponto de vista, o que prevalece aí é a grande... que origina o quê? No caso aí seria a ideia. Então, a ideia do espírito absoluto. Só que o Hegel, ele introduz uma coisa muito interessante, que nós chamamos de movimento. Que é aí que está o sentido revolucionário da filosofia do Hegel. É a ideia de que a ideia engendra o mundo efetivo, mas esse mundo efetivo ele é necessário até um certo momento. Depois, esse mundo efetivo ele tem necessidade de se transformar, porque as coisas mudam. Aí entra o sentido da história, que está no Hegel também. Mesmo sendo idealista, o Hegel coloca a história como um sentido importante. E na medida em que muda, você tem um estágio na sociedade. Esse estágio ele é efetivo, ele é necessário. Mas houve mudança nesse estágio. Nesse sentido, ele não corresponde mais àquele momento inicial dele. Ele precisa de uma transformação. Então, ele é o momento da mudança. Aí ele vai para um novo estágio, que é o estágio superior, e a ideia também, isso já está na ideia. A ideia ela pressupõe uma mudança. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que o Hegel acaba com o caráter definitivo de todos os resultados do pensar e do agir humano. Quer dizer, não existe um resultado absoluto do pensar e do agir. Existe um momento em que o pensamento muda, a ideia muda de forma contínua, né? A verdade, ela deixa de ser uma coleção de proposições dogmáticas, né, prontas, e se torna um processo do próprio conhecimento. Então a gente vai ver que os marxistas utilizam a palavra processo para identificar a sociedade, como se a sociedade estivesse o tempo todo em dinâmica. Isso é uma herança do Hegel. Né? Então os marxistas têm herança no Hegel. Não dá para descolar o Hegel do Marx. Então a ideia de processo está presente na obra do Hegel. A história também não pode encontrar um desfecho pleno para o Hegel, em um debate perfeito da humanidade com uma sociedade perfeita, um Estado perfeito. Então, quer dizer, são os estágios, as mudanças que estão presentes na sociedade, né? E, nesse sentido, a obra do Hegel a gente pode chamar tem um caráter revolucionário, que é a ideia de mudança permanente como um processo. Só que os fundamentos desse pensamento ele é idealista. Então, é aí que está a crítica do Marx. O Marx ele vai incorporar esse processo de mudança, mas ele vai colocar aquilo que está na cabeça nos pés, que é o mundo real, concreto. Então, eu queria já chamar aqui a atenção para uma outra contribuição importante que tem a ver com a primeira, que essa ideia de mudança, o motor dela tem a ver com as contradições. Né? Por exemplo, se você pega Aristóteles, ele vai eliminar a contradição como falso. Então, a identidade ela vai ser estabelecida eliminando a contradição. Isso acompanhou a história da humanidade, da filosofia, do conhecimento, até hoje. O Kant ele vai discutir a dicotomia entre sujeito e objeto. O Hegel, ao contrário do Kant, ele vai justamente fazer o contrário. Ele vai incorporar a contradição como parte da realidade e ele vai dizer que não dá para explicar as coisas sem levar em consideração um processo de contradição. Vou dar um exemplo concreto que está na própria obra do Hegel, que é a ideia do senhor e do escravo.
São dois polos contraditórios. Né? O senhor domina o escravo. O escravo é dominado pelo senhor. Mas você não pode entender o escravo sem entender o senhor. Eles têm uma ligação, uma interdependência, que também tem a ver com a dialética hegeliana. Então, à medida que o escravo é dominado pelo senhor, ele também domina o senhor, na medida em que ele é que produz toda a vida do senhor. Se o escravo deixar de existir, a vida do senhor deixa de existir. Essa contradição vai se agustar a tal ponto que chega um momento que é necessária uma mudança. Então, acho que a dialética do senhor e do escravo, ela diz bem o que é esse sentido de contradição. E também uma herança que está presente na obra do Marx. E está presente no debate, nesse debate da ideologia alemã. Então, qual é a importância que eu selecionei aqui? Claro que fiz um recorte bastante arbitrário, mas peguei 2 pontos que eu acho importantes para identificar a herança de Hegel em Marx e como é que o Marx vai dialogar com os críticos do Hegel. Né? Que agora eu passaria para o outro ponto. E aqui eu vou fazer citações, né? Porque são citações curtas, mas eu acho importante. Eu perguntei para a obra do Marx algumas coisas e ele me responde. É legal isso, né? A gente pergunte para o livro, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz é qual é o objetivo dos manuscritos? No prefácio do manuscrito, que é um prefácio que foi escrito já quando foi terminado o 2º capítulo, ele não está presente na obra original, esse manuscrito, ele está depois, mas se você pega a obra oficial, está lá como se fosse uma coisa absolutamente feita. Então, nesse manuscrito, nesse prefácio, Marx diz o seguinte, ele deixa claro qual é o propósito dele, né? Marx e Engels, né? O cerne da nova filosofia dos jovens hegelianos, que na Alemanha é não apenas acolhida pelo público com horror e reverência, como também é apresentada pelos próprios heróis com a consciência solene de sua periculosidade revolucionária mundial e da sua virulência criminosa. O primeiro volume desta obra tem o objetivo de desmascarar esses cordeiros que consideram a si mesmos e são considerados por outros como lobos, de mostrar como eles apenas repetem filosoficamente os balidos das representações dos burgueses. O Marx está aqui demarcando dizendo o seguinte, olha, eles se consideram uma elite intelectual, filosófica, que acham que estão fazendo uma grande mudança no mundo, fazendo um debate filosófico. E a obra dele vai provar que eles não passam de cordeiros, em vez de lobos. Né? A segunda pergunta que eu fiz, o que dizem os ideólogos? Né? Aí Marx diz o seguinte, conforme anunciam os ideólogos, a Alemanha teria passado, nos últimos anos, por uma revolução sem igual. O processo de decomposição do sistema hegeliano, que começa com Strauss, desenvolveu-se a ponto de se transformar numa fermentação mundial. Aí o Marx diz o seguinte, foi uma revolução na qual a Revolução Francesa não passou de um brinquedo de criança. Aqui tem uma ironia, um sarcasmo, que está muito presente no estilo desses escritos, desses manuscritos. E também é legal isso para a gente também, quando for ler na obra, a gente vem identificando a ironia que o Marx traça. Né? Ele está dizendo, olha, a Revolução Francesa ela não passa de um brinquedo de criança diante disso que eles estão dizendo que estão fazendo uma grande mudança mundial. No plano que ele diz. Tudo isso teria acontecido no terreno do pensamento puro. Né? Então, quer dizer, ele está falando aqui dos novos hegelianos. E isso mostra esse debate que estava acontecendo na Alemanha nesse período. Então, isso aqui já está incutido uma crítica a essa ideia de que a crítica a Hegel está sendo feita no plano do pensamento, no plano apenas do pensamento puro, da filosofia. Você vê que não envolve aqui a vida real, as contradições do mundo real, que a gente vai ver daqui a pouco como é que o Marx considera isso. A outra questão, quais as limitações dos críticos de Hegel?
a gente poderia perguntar quais são as limitações dos críticos de Hegel? O que o Marx enxerga nisso, né? Marx diz o seguinte: a crítica alemã, até seus mais recentes esforços, não abandonou o terreno da filosofia. Longe de investigar seus pressupostos gerais filosóficos, todo o conjunto de suas questões brotou do solo de um sistema filosófico determinado, o sistema hegeliano. Ou seja, os novos filósofos, a despeito de dizerem que estavam fazendo uma crítica virulenta ao sistema hegeliano, na verdade eles estavam bebendo da mesma fonte e reproduzindo os mesmos fundamentos com críticas pontuais à obra de Hegel. Essa dependência de Hegel é o motivo pelo qual nenhum desses modernos críticos sequer tentou empreender uma crítica abrangente do sistema hegeliano, por mais que cada um deles afirme ter superado Hegel. Para esses jovens hegelianos, as representações, os pensamentos, os conceitos, em resumo, os produtos da consciência, são considerados autênticos grilhões dos homens. É aquela ideia que a gente às vezes tem de forma ingênua, de achar que a gente vai libertar alguém dando a elas um conceito que ela vai ser modificada na sua consciência. É como se isso fosse operar uma mudança significativa no mundo real. Então, quer dizer, você elimina os conceitos errados, viciados, e você coloca na mente das pessoas conceitos corretos que vão levar a uma libertação do homem. Marx discorda disso. Ele não acha que a libertação está nisso. Então, a gente poderia ver um novo momento. Entre os críticos, eu perguntei, né, entre os críticos, qual a diferença do Ludwig Feuerbach? O Marx considera ele bem diferente dos outros que ele está fazendo a crítica. Porque o Feuerbach, ele vai romper com Hegel, ele vai abandonar a obra do Hegel. O Engels fala muito bem isso. E ele vai partir de uma outra ideia, que é a ideia do mundo sensível. Ele vai desconsiderar, ele está no outro campo daquilo que eu falei, da filosofia, em que você considera a origem do pensar, quem prevalece, o ser ou o pensar. Então, o Ludwig vai fazer uma crítica já do ponto de vista do materialismo. Só que o materialismo do Feuerbach, ele é um materialismo que o Marx chama de um materialismo mecanicista, limitado. Mas não é limitado porque o Feuerbach é um cara ruim. É limitado em função do contexto que ele escreveu a própria obra dele e pelo fato de ele estar numa Alemanha isolado, né, e que isso, de certa forma, influencia o próprio pensamento dele. Então, ele tem a ver com, por exemplo, o próprio progresso das ciências da natureza, por exemplo. Você vai pensar, por exemplo, quando o Marx começa a desenvolver sua obra, o Engels, já estava ali surgindo, por exemplo, a descoberta da célula, a obra de Darwin, a questão da eletricidade, a questão todo o debate sobre o calor, da energia. Então, isso vai influenciar a obra deles. E o Feuerbach, ele vai reproduzir um materialismo que é um materialismo que ele considera, que ele chama de... Ele considera o mundo sensível como algo que tem a primazia, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue enxergar uma coisa que o Hegel, a herança do Hegel colocou para o Marx, que é a ideia de história, a ideia de movimento e a ideia de dinâmica. Então, o materialismo do Feuerbach, ele vai ser um materialismo na perspectiva do sensível, né? A ideia da primazia do sensível, do mundo sensível. Mas ele não vai enxergar, ele vai ver a matéria como apenas a matéria sensível. Ele não vai ver a matéria, por exemplo, como parte de uma dinâmica. Por exemplo, quando os homens se relacionam de cooperação de produção, eles criam uma relação de produção. A relação de produção, ela não pode dizer, quando você usa esse conceito, relação de produção, você não pode dizer que isso é uma coisa sensível, sensitiva, que você pode tocar. Mas ela é uma coisa objetiva, ela é uma coisa real. Que existe uma cooperação entre as pessoas. Essa dinâmica, o Feuerbach não consegue captar. Então o Marx vai dizer, olha,
o Fromm tem uma limitação, ele tem um avanço importante em relação aos outros. O Marx, inclusive, ele vai admirar o Fromm e o Engels também, em vários momentos, inclusive quando ele descreve a Sagrada Família, e também a questão judaica. A gente pode dizer que ele está influenciado ali pelo Fromm, mas na ideologia alemã ele vai fazer uma crítica ao Fromm e ao mesmo tempo fazer uma crítica ao Hegel. Né? Qual é a crítica que ele faz? É justamente essa, de que embora ele tenha separado a obra do Hegel, ele também cai no mesmo problema do Hegel, na medida em que ele vai trabalhar com os conceitos para devolver ao homem aquilo que ele tinha perdido, que seria a sua essência natural. Então ele vai dizer, o problema do homem alemão é que ele está alienado pela religião, no caso aí pelo cristianismo, né? Ele está com ideias erradas sobre sua própria natureza humana e nós precisamos devolver isso através da filosofia, através de conceitos. Então, nesse sentido, Marx vai dizer, ele é materialista, mas ele acaba caindo na mesma ideia de que é possível mudar a partir das ideias. Então, nesse sentido, ele vai fazer, é um avanço, mas ele vai fazer justamente essa crítica, né? Então, fazendo essa diferenciação e marcando um pouco essa ideia desse debate, a gente poderia perguntar, então, para o Marx, qual seria a verdadeira libertação? Né? Então, Marx vai dizer, só é possível conquistar a libertação real no mundo real e pelo emprego dos meios reais. A libertação é um ato histórico e não um ato de pensamento. É ocasionada por condições históricas, pelas condições da indústria, do comércio, da agricultura e do intercâmbio. Então, aqui é justamente aquilo, né? Não é a alienação, ela não vai ser erradicada como um ato do pensamento. Ela só pode ser erradicada na medida em que você transforma as condições reais em que os homens estão envolvidos nesse processo. Ou seja, como um ato histórico. E essa mudança, ainda que ela tenha momentos de revoluções, mas ela está o tempo todo em movimento na medida em que ela é aquilo que os homens produzem no seu dia a dia. Na medida em que os homens se cooperam e eles criam meios para a sua própria reprodução social. Então, nesse sentido, os homens vão mudando a sua própria história. E a gente poderia até dizer que os homens fazem sua história, né, como está previsto lá no livro do 18 Brumário, né, os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem, mas segundo as condições que são legadas pelo passado. Então, nesse sentido. Então, veja que há uma mudança radical, aí sim, uma ruptura com a ideologia alemã, nesse caso, que Marx é como se ele desce do céu para a terra e ele deixa de considerar as mudanças não a partir do cérebro humano, não a partir do pensamento, do conceito, mas a partir das relações reais, concretas, que são vividas pelas pessoas, pelos indivíduos na sociedade. Essa aí aí sim a gente pode dizer, aí o Marx está inaugurando uma nova concepção de história e de mundo também. É concepção, não é teoria, tá? Bom, aí agora, para a parte final, só para mostrar um pouco como é que o Marx vai tentar elaborar isso, e o Marx e o Engels, nos manuscritos, ele vai partir de pressupostos materiais. Ou seja, como é que é o materialismo do Marx? Por exemplo, como é que a gente explica as várias formas sociais do pensamento, da ideia? Como é que a gente explica que as ideias e o pensamento eles se descolam da realidade, se transformam em filosofia, moral, direito? Como é que acontece isso? É algo que é produzido pela ideia? Não é produzido pela ideia. O Marx considera o homem como um ser da natureza também, como a natureza, como própria parte da natureza. Mas o homem também funda a sua própria história.
né? Tem um momento em que esse pensamento ele se desenvolve colado na própria história, na sua própria relação com o mundo material, com a natureza, pela sua necessidade de sobreviver. Então, nesse sentido, o primeiro pressuposto que o Marx utiliza é o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, é que os homens têm que estar em condições de viver para poder fazer história. Ora, o que é preciso para que os homens possam viver para fazer história? Precisam se alimentar, vestir, ter condições para poder viver e existir na sociedade. Mas para que ele possa fazer isso, aí tem um segundo pressuposto que o Marx considera, é que a satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades, né? Constitui, portanto, o primeiro ato histórico. Aqui tem uma questão importante, que a gente geralmente está em sala de aula, a gente está trabalhando, é a ideia do trabalho, né? Trabalho como mediação. E essa questão é muito importante. Então, o homem, perseguindo suas necessidades, que não é homem ainda, é a natureza, para que ele possa viver e se reproduzir socialmente, ele precisa fazer uma relação com a natureza primeiro, que é a relação de buscar suas necessidades básicas. E, nesse sentido, ele transforma a natureza, ele se transforma. E esse se transforma pressupõe, assim, a ideia do pensamento. Então, por exemplo, se você perguntar para uma pessoa que é do campo do idealismo e dizer qual é a diferença do homem para o animal, ele vai dizer que é o logos, né, que é o pensamento, que é a capacidade da ideia. O Marx vai dizer, tá certo, o homem pensa, mas não é isso que funda o pensamento. Funda o pensamento é o trabalho, é a relação material dele com o mundo. Então, o trabalho, essa mediação entre trabalho do homem e a natureza é feita pelo trabalho. Então, o primeiro ato histórico que funda a sociedade humana e todo o desenvolvimento que vai vir depois tem a ver com esse primeiro ato histórico, que é a relação do homem com a natureza. E transforma a natureza e transforma o homem. O homem vai se distanciando da natureza, criando a sua própria história. Então, nós temos a história da natureza e a história humana, que está ligada também aos seres humanos. Nesse sentido, o Marx, a gente pode dizer que esse é o materialismo histórico dialético, que vê o homem sensível, mas o homem em movimento, o homem que transforma a natureza se transforma, não é aquele materialismo que vê tudo como se fosse uma coisa eterna, absoluta. O mundo tem constante transformação. A gente está num debate agora, por exemplo, sobre a questão ambiental, né? Isso aqui tem tudo a ver com o que está dizendo, né? Por quê? Porque alguns teóricos estão dizendo que depois da Revolução Industrial, da máquina a vapor, o homem conseguiu criar formas de produção, de intervenção na natureza, e criou uma degradação na natureza em larga escala. Então, que é o antropoceno, que eles chamam, né? Então, nós tínhamos o período holoceno, em que a natureza se transformava por ela, tem essa interferência brutal na natureza, e à medida que o homem cria formas de desenvolvimento, meios de produção, e para que ele possa desenvolver a sociedade que nós estamos, que no caso é o capitalismo, ele interfere na natureza de forma que ele altera aquele que a gente poderia dizer que seria uma mudança natural da natureza, e essa mudança passa a ser um processo em larga escala e que está chegando a levar ao que nós chamamos de não retorno. Então, isso aqui está inserido nesse debate aqui, né? Então, quando os ambientalistas falam que o Marx não discute a questão ambiental, tem que ter muito cuidado para dizer isso, certo? Então, mas aqui vamos nos prender à questão dos pressupostos que o Marx está falando. Tem um terceiro pressuposto que ele está dizendo. A terceira condição, que já de início intervém no desenvolvimento histórico, é que os homens que renovam diariamente sua própria vida começam a criar outros homens, começam a procriar. A família, que no início constitui a única relação social, torna-se mais tarde, quando as necessidades aumentadas criam novas relações sociais e o crescimento da população gera novas necessidades. Esses três aspectos aqui que ele está falando, no caso, que é
que é essa necessidade que o homem tem de produzir seus meios de produção, o ato histórico, e essa ideia de que o homem se expande populacionalmente, o Marx não fala que são estágios. Ele está dizendo que essas coisas podem acontecer simultaneamente. Pode coexistir. Às vezes a gente vê isso como se fosse uma coisa, como se fosse estágios fases da história. Não, ele está falando justamente disso. Ele faz questão de ressaltar isso nos manuscritos, né? Ele e o Engels, né? Então isso é uma coisa bem legal também, porque isso mostra a ideia também de movimento e de expansão, né, da sociedade. Aqui a gente poderia dizer que está o germe da ideia daquilo que nós chamamos de sociedade civil, né, que é a ideia da família como base, inicialmente, e depois o aumento populacional e a esfera dos direitos básicos, né, de apropriação da sua própria existência. Porque, veja bem, se a população cresce, você vai começar a administrar a apropriação da natureza, os meios que você vai subsistir. E aí começa a esfera do debate sobre os direitos privados, individuais e tal. É uma questão bem, um debate importante também. O quarto pressuposto, que tem a ver com a produção da vida, implica na relação com a natureza e relação em cooperação. Então nós falamos aqui, nesses 3 primeiros momentos, da relação do homem com a natureza. Mas essa relação do homem com a natureza pressupõe formas de cooperação. A gente vê isso quando a gente vai estudando todo o processo de evolução humana, a gente vai vendo essa discussão. Essas formas de cooperação a gente poderia chamar de modo de produção. Então, um modo de produção que tem a ver com como o homem se organiza para produzir a sua própria existência. Então, a história está presente nisso. Então, aí nós poderíamos dizer que são os 4 pressupostos, aspectos materiais que o Marx elenca para discutir o que ele chama de as formas de consciência social. É claro que eu estou fazendo aqui uma exposição de uma maneira didática, então eu estou separando as coisas, elas não são totalmente, elas estão juntas, elas não estão separadas. Mas para esse efeito de exposição eu vou falar como se fosse depois, né? Mas queria fazer essa ressalva. Então, sobre as condições materiais, como se pode falar da consciência, né? Então, veja que as distintas formas de consciência que o Marx vai falar, e o Engels, nos manuscritos, está relacionado também a esse processo de intervenção do homem no mundo, na natureza, nas formas de cooperação. E isso significa que o homem, como a gente falou, né, ele no processo ele vai se reproduzindo, ele vai se reproduzir do ponto de vista, vai procriar, a população vai aumentar e vai surgir novas necessidades, inclusive necessidade de intercâmbio. Então, a maior expressão, a primeira expressão que a gente pode falar da consciência é a linguagem. Então, você tem várias formas de linguagem, mas até a linguagem falada, né? Mas a linguagem tem a ver com a necessidade de intercâmbio, de cooperação entre as pessoas. E a linguagem é a expressão da consciência. E você vê, por exemplo, tem uma cena do filme Odisseia no Espaço, em que aqueles primeiros troncos humanos que aparecem ali, que são os chimpanzés, eles estão em torno de um lago, disputando aquele espaço, aquela necessidade da água para eles sobreviverem. Então ali eles têm uma luta ali para a apropriação da natureza, né? E eles fazem uma guerra pela água naquele momento. E a cena do filme é espetacular, porque mostra que em determinado momento um daqueles chimpanzés, eles pegam um osso, transforma o osso numa arma e ele mata o outro. E depois joga o osso para cima e se transforma numa nave espacial. Aquilo é uma noção de totalidade absurda, né? Que a gente, assistindo aquele filme, a gente consegue ver isso. Então, muito legal isso, porque mostra isso que o Marx está falando aqui. Na medida em que você vai produzindo seus meios de produção, de reprodução social,
você vai criando novas necessidades e vai ampliando a sua possibilidade. Então, o homem transformando a natureza, transformando né? E nesse processo de intercâmbio, de cooperação, vai surgindo uma coisa muito importante que a gente também discute no marxismo, que é a questão da divisão social do trabalho, que é a divisão do trabalho, né? E o Marx vai dizer que a divisão mais importante, digamos, que a gente pode dizer nessa questão da formação da consciência social, das várias formas de consciência social, é a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Então, digamos, é o momento em que você começa a separar aqueles que elaboram. Aí vai o surgimento de vários papéis sociais, nesse caso, por exemplo, o surgimento do jurista, do filósofo, surgimento de várias pessoas que a gente chama de especializado do sociólogo, falar, né? São aquelas pessoas que são preparadas para pensar sobre algo, e aquelas pessoas que exercem o trabalho manual. Então você tem aí a diversificação de funções sociais, de papéis sociais, e você tem, nesse momento, o que o Marx chama de a primeira possibilidade de autonomia da forma de pensamento e de ideia social. É nesse momento que é possível haver um descolamento entre o mundo efetivo, as condições reais e as formas de pensamento. Então você vai ter também aí as ilusões sobre esse mundo que você vive, através desses intérpretes, por exemplo, do padre, do religioso, do profeta, e que são, e de alguma forma, eles são separados, né, para exercer aquele papel. Então, nesse sentido, ele está mostrando como é que a filosofia, o direito e os discursos religiosos, eles surgem, e os conceitos também surgem a partir não de um ser absolutamente genial, né? Mas é justamente a partir das condições materiais, de desenvolvimento das condições materiais, do processo de transformação do mundo real, que surgem as formas de consciência social. Logo, a gente poderia concluir que se você pensa, aí sim, né, se você pensa num processo de libertação, de mudança radical, você não pode achar que pode mudar as formas, digamos assim, alienantes do pensamento social, apenas transformando os conceitos ou incutindo nas pessoas a possibilidade de pensar corretamente. Você precisa transformar a realidade para transformar o pensamento. Nesse caso aí, a ideia de revolução social no Marx, né? A ideia de que é preciso mudar as condições materiais, as relações materiais efetivas, quando elas chegam a um determinado momento em que elas não mais elas se tornam inefetivas, se a gente fosse utilizar uma palavra do Hegel, e elas precisam de uma mudança, elas necessitam de uma mudança. Então, uma revolução é necessária. Não quer dizer que ela vai existir, não quer dizer que seja uma coisa teleológica que vai acontecer. Mas é possível que chegue um momento em que essas coisas, as contradições chegam a tal ponto em que elas não se sustentam mais. Então, eu poderia dar um exemplo aqui das ciências da natureza, você coloca uma chaleira no fogo, à medida que aumenta o calor, aquela água que está ali, o hidrogênio e o oxigênio, que estão harmonicamente no primeiro momento, eles vão se dissipar na medida que aumenta o calor, e a água passa de um estado líquido para o estado gasoso. Isso é uma mudança de estado, é uma mudança qualitativa, né? Isso tem a ver com a dialética. Então, nesse sentido, eu diria que essa exposição aqui, ela coloca o cerne do debate que está presente nos manuscritos da ideologia alemã. É claro que fiz um recorte, né? Mas é possível que a gente possa ter uma visão assim mais abrangente do que na hora de fazer a leitura do texto, né? Então, é essa exposição que eu tinha preparado. Eu espero ter ajudado, contribuído para isso.
Perfeito, muito obrigado, Antônio. Acho que a gente conseguiu construir aqui um material muito legal assim para orientar a leitura dos candidatos a ingresso no mestrado do PPGS, né, do Programa de Sociologia. Acho que tem um norte, um conteúdo interessante para que eles tenham, se norteiem e consigam fazer relações a partir da leitura, né? Às vezes a gente sabe que a leitura, às vezes dos clássicos da sociologia, a gente fez há muito tempo, né? E lá no início do curso, então acho que é sempre uma boa motivação, né? Esse material que a gente está produzindo. E ainda tem outra, né? Que boa parte dos candidatos às vezes não necessariamente são das ciências sociais, né? Então às vezes estão lendo, inclusive pela primeira vez o texto, né? Então acho que acho que talvez para esse seja mais interessante ainda, né? Uma conversa sobre isso. Mas perfeito. Então, Antônio, eu quero reiterar, né, o agradecimento à tua disponibilidade, né, de reservar um tempo para conversar conosco, compartilhar, né, a tua leitura. Então, eu fico muito feliz pela colaboração do colega de departamento com o projeto, que é um projeto de extensão da UFAM, né, e que visa colaborar com a comunidade, né, externa que está querendo ingressar na universidade, né, que já foi o fã, ou que não foi o fã, mas foi o UEA, ou foi outra universidade, outra faculdade, mas que quer fazer parte dessa nossa comunidade, que é um projeto, o PPGS, né, é um projeto que sai de dentro do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Então, é um projeto importante, né, que a gente faz parte. Ok? Obrigado. Também agradeço aí pelo convite. Espero ter contribuído dentro da medida do possível. Obrigado, hein? Estamos aí para qualquer eventualidade. Beleza, obrigado, gente. Obrigado.